Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, por cá, apóstolo Edelso Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura diária aqui da palavra do nosso Deus, que se encontra em Números capítulo 11, diz assim: Aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me disseste: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra, que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Portanto, contra mim choram, dizendo: dá-nos comer a carne. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe ser ancião do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto registraste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 24. Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre ele, profetizava, mas depois nunca mais. Porém ao arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade,
e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram os codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Versículo 35 e último. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Pai, por mais uma mensagem, por mais esta palavra gloriosa do teu alto e sublime trono. Continua conosco, nos dando graça, sabedoria, e nos mostra cada dia, Senhor Deus, em nome de Jesus, o caminho que devemos seguir, debaixo das tuas orientações, da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, para que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado. Em nome de Jesus, onde quer que estejamos, que o teu Espírito esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando no caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Assim, abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, graça e paz, amados. Até a próxima oração. Deus lhe bendiga. Deus abençoe a todos. Shalom.